Você que está sofrendo com o preço do combustível, que está indo ali abastecer o carro e coloca R$50, não dá para rodar praticamente nada. A pergunta que a gente faz, até onde vai o preço do petróleo, que é um dos componentes do preço do combustível que chega até a gente? O barril do petróleo bateu a máxima em 7 anos desde 2014. Já subiu mais de 12% só neste ano, gente, e quase 60% nos últimos 12 meses. Esse é o assunto do nosso bate-papo com elas, Priscila Yazbek, Thaís Herédia. Bem-vindas. Pri, já detalha pra gente então essa escalada e até quando? Temos essa resposta? Temos, pelo menos a parte da escalada. Opa, até temos, assustei Daniel. aqui agora. Não, até quando vai a gente fica aqui nas expectativas, né? Boa tarde para você, boa tarde, Thaís, boa tarde a todos que nos acompanham. Bom, então a gente tem alguns fatores aí que explicam essa escalada no preço do petróleo. A gente tem tensões entre Rússia e Ucrânia, tensões no Oriente Médio. Ontem teve um ataque com drone em Abu Dhabi. Tudo isso acaba afetando a oferta em países que são importantes produtores de petróleo. Na Rússia acaba afetando a oferta de gás, acaba deixando a oferta também de fontes de energia mais restrita. Somado a isso, a gente tem retomada das economias, aumentando a demanda por petróleo, por energia no mundo todo. Hoje ainda a gente teve mais um fator que foi um incêndio em um oleoduto do Iraque para a Turquia. E a gente também tem um pano de fundo mais estrutural, que é a transição verde, que está acontecendo muito rápido, principalmente em países da Europa. Então, os países estão tirando os investimentos para a extração de petróleo para migrar para energias renováveis, mas tem uma questão importante nessa transição toda. As energias renováveis dependem do clima. Então, na Europa, por exemplo, ventou menos do que o esperado. Isso explica, em parte, a crise do gás que eles estão vivendo lá, a crise de energia, que acaba afetando também a demanda de petróleo no mundo todo. E aí, jogando para frente, para responder essa pergunta, Daniel, o que está por vir também não é muito animador. Então, os bancos que fazem estimativas sobre preço de petróleo, importantes bancos estrangeiros, estão falando que o barril do petróleo, que hoje está em $88, pode chegar a $100. Tem alguns, como o Bank of America, que falam que pode chegar até $120. Então, as perspectivas para esse ano são de ainda mais alta. E aí, o que isso tem a ver com a gente, né? Vale falar de um dado só aqui, que a Thaís vai aprofundar mais, mas no ano passado a gasolina subiu 47% aqui, foi o maior impacto individual dentre todos os itens calculados na nossa inflação. Da inflação que subiu 10 pontos, 2 foram só gasolina, que tem um poder também de espalhamento enorme, acaba afetando o custo do petróleo, que também acaba afetando o custo do diesel, o frete, e isso encarece os produtos que chegam à nossa casa como um todo. Dúvida agora. Se não tem arroz, a gente vai lá e troca pelo macarrão. Se não tem a carne, coloca um ovo. Thaís Herédia, você acabou o petróleo. E aí, o que faz? O que é isso, Thaís Herédia? Sai correndo. Corre? Sai correndo. Não, tô brincando, não resisti à piada. Pode andar de bicicleta também. Enquanto a gente conviver com a transição energética, Daniel, Priscila, boa tarde para vocês, né? Boa tarde a todos. Dificilmente vai haver um substituto que consiga atender à demanda mundial com tanta rapidez. Os economistas já chamam, inclusive, de inflação da transição verde, né? Inflação para a economia verde. Não é um movimento, pode ser um movimento de pico, de conjuntura, por uma questão geopolítica, essas motivações todas que a Priscila dividiu conosco aqui, que envolve, inclusive, problemas entre a Rússia e a Ucrânia e os Estados Unidos e a China, né? A gente se pergunta, e o que a gente tem a ver com isso? Mas não tem jeito. Enquanto o petróleo sustentar 70%, 80% da geração de energia e da locomoção no mundo inteiro, nós não vamos nos livrar. Mas a transição já começou. A diferença é o custo dela, e esse custo também vai ser diferente para as nações. Aquelas que andarem mais rápido nessa transição, os fabricantes de carro, por exemplo, já não estão se comprometendo. A partir de 2030, já tem fabricantes dizendo que não vai mais fabricar carro a combustível, vai ser só elétrico. Mas e para fornecer energia elétrica? Vai precisar de óleo diesel? Então, não vai se resolver com carro elétrico, tem uma transição
transição grande para passar por aí, o que implica num período de custos e, portanto, de inflação maior. Para nós, aqui no Brasil, isso pesa bastante, pelo menos enquanto não conseguimos alcançar, por exemplo, uma boa capacidade de refino do petróleo, porque acaba nos impondo um custo maior. E toda vez que o dólar refletir muito mais um risco dos investidores, que os investidores venham do Brasil, do que o valor mesmo baseado nos fundamentos da nossa economia, isso nos encarece mais. Então, essa transição terá um custo maior, o transporte público, se for aquele do metrô ou outra alternativa que aqui no Brasil não tem, mas aqui dependemos muito dos ônibus urbanos, nós vamos ter que continuar pagando não só a gasolina mais cara, mas esse espalhamento que ela provoca na economia, como a Priscila citou. Quer correr também, Pri? Pois é. Não. Ela corre de mim, a gente vive correndo uma da outra. A gente se encontra aqui correndo, fala tudo correndo, mas eu queria só colocar também mais uma questão, né, que esses preços do petróleo estão afetando perspectiva de inflação no mundo todo, como a Thaís falou, isso está afetando também as bolsas, então, por quê, né? Quando a gente tem uma perspectiva de inflação maior, isso reforça a expectativa de que também os bancos centrais no mundo todo vão elevar os juros, né? Isso tem afetado não só as bolsas, então não é um problema restrito ao mercado financeiro, mas com elevação de juros no mundo todo, existe uma expectativa de que a economia esfrie no mundo todo, porque os juros subindo é como se o preço do dinheiro encarecesse no mundo todo, então o consumo reduz no mundo todo, então é menos expectativa de crescimento das economias. E é claro que com economias crescendo, esse é um dado, né? É uma perspectiva que acaba prejudicando todo mundo. Beleza. Tem uma cultura de andar de bicicleta que alguns países já avançaram bastante, né, Daniel? A gente aqui no Brasil cresceu, aumentou o investimento em ciclovias, ciclofaixas e tudo mais, mas ainda é muito inseguro e muito difícil de ser uma opção assim tão fácil quanto e não agradável quanto trocar carne por ovo, mas ainda assim seria uma opção, mas dependeria de uma mudança de cultura, de um investimento em infraestrutura que não foi feito ainda no Brasil. Tem toda a discussão de transporte público, de pessoas que precisam, enfim. A discussão é enorme. Obrigado, Priscila Yazbek e Thaís Herédia. Vou sair correndo. Vai, Thaís.